tinha pelo menos um jogador do São Paulo e um jogador do Palmeiras. Por isso que perdeu. O Brasil não ganha a Copa do Mundo se não tiver pelo menos um jogador do São Paulo e do Palmeiras. Kleber Xavier ao lado, Sampaio. Então, assim, o Botafogo está ressuscitando. E precisa ser titular ou pode estar no grupo? Não, pode estar no grupo. Pode estar no grupo. Tá lá no grupo. Tá no bolo, né? Então, assim, o Botafogo está ressuscitando. Ele está fazendo renascer o futebol brasileiro. Ontem parecia o Garrincha, o Luiz Henrique ali. Opa! A fumaça pela direita. Sem com corte, vai. Como é que é? Só que o Garrincha driblava pra direita, normalmente, né? E o Luiz Henrique? Eles pegavam o João Bobo, ele falava João Bobo, né? Era o cara que ele pegava. Ele levava pra direita e cruzava pro Vavá, né? É. E o gol de Vavá do Jesus, entendeu? Então ontem Luiz Henrique foi quem? Garrincha E o Igor foi o Jesus? Vavá. Peito de aço? Peito de aço. Não, peraí, então o Savinho pode ter sido Garrincha, que foi ele que levou Também. pro fundo, cruzou e o cara do Botafogo mas é fez. isso que falta pra seleção brasileira, a fumaça. A gente falava, o Bira gosta de usar muito esse termo, fumaça. Todo dia. Não é? Ele fala. No linha, de vez em quando, Nas ele cita lá, análises, então, é ele o que ele quebra mais as pernas fala. de todo mundo quando ele cita fumaça e tal. Isso. Ele faz analogias. Quebra o linha. Ele faz analogias. Analogias. Ele é o cara que enriqueceu o linguajar do futebol brasileiro. Você sabe que essa... também. Eu quero deixar bem claro para vocês que, apesar de parecer por um momento que Rodrigo Bueno está viajando... Não, jamais. Ninguém Pega aí o pensa Galindo, nisso. se ele não concorda Quer comigo. que eu te falo? Pergunta pro E tem Galindo. gente que concorda também. Então. Bota aí o jornal. O AS, você sabia que está exaltando o Botafogo? De futebol Daqui a e pouco regaças. nós vamos colocar Comprando essa esses imagem. jogadores do Botafogo, Que não- até na Europa estão falando Repercutindo, disso. né? Dos caras do Botafogo. Porque é um clube um pouco europeu hoje, na forma de administrar o John Textor ali, ele não é europeu, mas assim, o Botafogo tem irmãos hoje, né? Co-irmãos, conexões na Europa. Minha administração, eu tenho alguns amigos que largaram inclusive a imprensa para trabalhar para o Botafogo, Tá certo. com muito sucesso. E agora o Botafogo está exportando isso para a seleção brasileira. Tá Ok. voltando, ó lá. Jogadores do Botafogo não marcavam pelo Brasil há 26 anos. Foi Bebeto na Copa de 98. O Botafogo Brasil e esse ano Dinamarca. tá quebrando um monte de tabu. Não ganhava 16 anos do Atlético Paranaense fora de casa. Não ganhava de goleada do Flamengo desde não sei quantos anos. Décadas que não ganhava. Fez 4-1. O Botafogo está recolocando. A gente teve uma época em 2019 que o Flamengo do Jesus estava na modinha. Era o time da modinha, né? É. Time da Ele modinha. virou talismã alvinegro já, né? E ali a gente falou assim, cara, que coisa boa que o Jesus está fazendo pro futebol brasileiro. Um Jesus, né? Ali o Jorge. E agora? Ele está resgatando o futebol romântico, futebol ofensivo, depois de muitos técnicos brasileiros pragmáticos, defensivos, retrógrados, antiquados, quadradões, ali fazendo... Quadradões. Né? Esse termo é moderno. Todo mundo segurando o seu... Quadradões, cara! Eu não ouvia Aquele bando de quadradões treinadores desde barrados limitados. no baile, na década de Um 80. bando de treinadores limitados do futebol brasileiro, Pra terminar, jogando por 1-0 pra recuar pra uma bolinha, entendeu? Quer saber sofrer E agora tal. Jesus, de Vem o centroavante. Jesus ali e ele... Né, Não, esse é o Jorge e o Igor. Agora foi o então, Igor agora é o Jesus. Igor Esquece Jesus. já Você vê a foi. força de Jesus. Jesus, eu falei. Gabriel Jesus. A gente tinha Jesus no futebol brasileiro. Veio o Gabriel Jesus, o que aconteceu? Bateu o campeão Palmeiras. Palmeiras volta ao protagonismo do futebol brasileiro com o Gabriel Jesus. Ai, Aí vem meu Jorge Deus do Jesus. céu. Né? Revoluciona o futebol brasileiro. Fez um carrossel aqui. E agora? Quase que o carrossel de 64 da Holanda. Calma. Em 2019. E agora o Botafogo, né? Com esse trabalho que tem John Textor no comando, passa por Arthur Jorge, tem jogadores visionários que acharam no mercado... Quem era o Igor Jesus até poucos meses atrás? ele tava até sem Quando ele contrato. Quando chegou aqui, pouca trabalho gente bem falava feito pelo dele. Botafogo. Agora ele... adaptação dele. Né, Agora- no momento, ele é o centroavante que está resolvendo para o E Brasil. você até me auxilia, bíblico, Bubu, que às vezes eu me sinto igual Não, as ele me chamou escolinhas. de seleção de 70, eu tô pensando, ele usou os termos de 70, né? Não, Não sei que quadradões. Quadradões e tal. Quadradões. 90 milhões em ação. Tinham 90 milhões de brasileiros Sim, em mas os 70. quadradões. Né, hoje são 220. Agora, muito mais do que falar do Caramba. Dorival, que a gente vai falar daqui a pouco. Ô, Mauro, você acha que nós estamos diante de um novo cara que pode... Vamos falar do Igor Jesus, de pegar essa camisa da seleção. Ontem foram as primeiras apresentações, mesmos minutos dele ali, né, como titular, tudo, mas ele já mostra essa característica de ser o centroavante da seleção? Eu acho que ele aproveitou muito bem, né, a oportunidade deixada pelo Pedro, que o cara ainda seria o Pedro. Da Copa do Catar para cá, ele foi o 10º centroavante usado, o 10º. Você vê. E não estamos muito tempo, é só 23 e 24 estamos em 2 outubro. anos quase. Praticamente em 2 anos já foram tentados 10 ali, a lista. Ele foi muito bem, óbvio que ele vai ser titular, né? Além de já ter entrado para a história, com essa coisa de gol do Botafogo, 20 e tantos anos, né? O Bebeto.
ele entra para aquela lista de estreante que marca, que é uma lista também bastante interessante. Os dois últimos até não eram tão conhecidos, aconteceu, né? Eu tinha até anotado o Joelito no ano passado e o Antony em 21. Mas isso vem lá atrás, de Pelé, etc. A lista é bonita e tal. Então, assim, isso marca. Ele fez o que se esperava dele, eu acho. Se for quem que se salvou aí, esquecendo, depois a gente vai falar da parte coletiva, aí o Birner, o Prats adora, vai falar que foi horroroso coletivamente, deixa ele analisar. Geralmente falo isso mesmo. Ele fala assim. Ele vai falar. Mas ele nosso... falhou aí, hein? Mas aí, assim, então, são muitas falhas, muitos jogadores que não atuaram da forma que a gente queria, outros previsíveis. Só uma coisa, Você esperava alguma coisa do Danilo, apoiando, você viu como é que ele veio? Ele veio acompanhando, quase que ele bateu palma pro cara então, não assim, o Vargas não é muito alto não, né? Não. O Abner foi bem na parte ofensiva, mas também nesse lance aí o Abner sozinho, você não precisa ser alto. O cara cruzou sozinho, com toda a liberdade para cruzar, e o Vargas com toda a liberdade para cabecear. Mas voltando ao Igor... Vamos falar do Igor, a gente vai falando assim, dos personagens. Eu acho que aí ele entra nessa briga. O Pedro só volta o ano que vem. E ele passou a ser realmente Olha o que o Botafogo fez no jogo de ontem. Igor Jesus junto com o Luiz Henrique. Luiz Henrique aí que emprestou 40, que ganhou 40 mil real, cara. Vai depositar para 40 mil real. Não, você tá de brincadeira, cara. Ó, que por sinal, tá o problema aí do Corinthians da Sport da Sorte. Sabe quantos clubes tem o Sport da Sobe? Vários. Não, eu sei que você acertou. Mas só se fala do Corinthians. Vocês não falam do Atlético Paranaense? Vamos lá, então. Qual é o entendimento, Veloso, em relação do que a seleção brasileira jogou, mas ao mesmo tempo não convenceu e faz tempo que não convence? Né? O que esse resultado foi bom pro Dorival Júnior ganhar do Chile? Eu acho que 2-1. O Dorival Júnior tem que pensar que nós perdemos para a Colômbia com jogadores que jogam no Brasil, na Colômbia. E ontem o Brasil ganhou do Chile, que é o penúltimo colocado das eliminatórias, só tem uma vitória, e o Brasil saiu perdendo e ganhou por 2 jogadores que ainda jogam no Brasil, né, os 2 do Botafogo. Então ele tem que pensar que não adianta ficar chamando de jogador que está jogando lá na Europa, mas em time pequeno. Que aqui no Brasil, os jogadores que disputam o campeonato... Mas aí tem uma coisa, né? Lembra que a gente fez o negócio dos 3 bilhões da Era Tite? Sim. 3 bilhões da Era Tite. Jogadores que não jogavam na Premier League, jogam no Wolverhampton. Só time de... Como que chama esse time aí? Qual? Bournemouth. Eu vou abrir uma zona, eu vou botar esse nome aí. Bournemouth. Vai ser a minha mãe que vai ser a gerente. Fulham, West Ham. Nossa, é de brincadeira. Quem decidiu o jogo? Só time ruim, velho. Os 2 do Botafogo, né? O Igor Jesus e o Luiz Henrique, que estão disputando o título brasileiro, que estão na Libertadores. Que os times que estão lá fora, os jogadores que estão lá fora, em time pequeno, não disputam nada, só cumpre tabela. O Flamengo está disputando o título, o Palmeiras está disputando o título, o Botafogo tem que chamar jogadores de time grande, que disputam, que tem ambição, que estão buscando título. Não esses jogadores que só estão cumprindo tabela lá fora. E só cumpre tabela. Não tem jeito. Hoje é dia de falar do Igor Jesus, depois do jogo de ontem da seleção brasileira. É óbvio que o assunto Igor Jesus ia ser o destaque do dia, né, do pós-jogo. Todos os programas esportivos estão falando dele, né? Foi o grande destaque, né, na estreia da seleção brasileira como camisa 9, como centroavante, onde tinha a opção de colocar o Endrick, atacante do Real Madrid, né, com toda a estrela que o Endrick tem. O Dorival Júnior resolveu apostar no Igor Jesus, falou na entrevista antes do jogo que era um teste, né, que era uma forma de dar uma chance também a novas opções. E no futebol é isso, você precisa agarrar as oportunidades que aparecem, você precisa, às vezes você tem uma oportunidade e você precisa ir bem naquela oportunidade, porque pode ser que você não tenha mais. Então, se ontem o Igor Jesus conseguiu fazer o gol, né, que deu empate ali para a seleção brasileira, um gol num momento terrível para o Brasil saiu atrás do placar, o Chile estava perigoso nos contra-ataques e o Igor Jesus consegue empatar a partida. Ele consegue ali abrir portas para ele, cara, de diversas formas, né? De continuar sendo convocado para a seleção, e ele com certeza vai continuar sendo convocado, principalmente depois desse gol que ele faz na estreia. Abre portas para ele em diversos outros cenários futebolísticos, falando assim, né?
Ele que é um jogador que é cria do Coritiba, né? Um piá do Couto, sai do Brasil muito cedo. Ele tem 23 anos, gente. O Igor Jesus é muito novo. Ele sai do Brasil, vai jogar na Arábia. Ele deu entrevista falando que por ele não tinha saído do Brasil para ir para a Arábia, mas que ele precisava aceitar um pedido do Coritiba, que estava precisando do dinheiro naquele momento. Então ele foi para a Arábia, jogou lá no Al-Shabaab, né? Volta para o Brasil, volta para o Botafogo, numa condição de artilheiro lá na Arábia. Já demonstrava já ser um jogador com uma boa média de gols. E aí vem aquele preconceito das pessoas acharem que a Arábia não tem nível, que é um jogador que veio da Arábia, que lá é muito fácil, as coisas lá não funcionam da forma que as coisas funcionam aqui no Brasil. E existiu esse preconceito. Ele chega no Botafogo, né? No início tem aquela adaptação ali, os primeiros 5 jogos, aquela adaptação, não faz muitos gols. Depois ele deslancha, cara. Começa a fazer gols decisivos, faz gols no Flamengo, faz gol no Palmeiras, gols decisivos em Libertadores, né? Principalmente contra o Palmeiras, né? Foi muito importante contra o São Paulo. Ele que dá o passe, por exemplo, pro cruzamento do Savarino, né? No gol do Almada, no jogo no Morumbi, né? Então, assim, o Igor Jesus coleciona bons desempenhos, não só gols, tá? Desempenhos, né, pelo Botafogo. E por isso ele chegou à seleção brasileira e na estreia ele consegue fazer aí um gol decisivo também para a seleção brasileira, um gol que foi muito importante, um gol de cabeça, de uma posição que o Brasil parou de produzir, né? Se a gente for pensar, o Brasil parou um pouco de produzir centroavante, que sempre foi uma marca registrada no futebol brasileiro, né? O Brasil sempre teve na sua seleção grandes centroavantes. E de uns tempos para cá o Brasil parou. Hoje a gente produz muito ponta, muitos jogadores leves que jogam nas extremidades do campo. E a gente parou de ter a figura do camisa 9. A gente tem poucos no futebol brasileiro, né? Antes do Igor Jesus, quem estava sendo convocado era o Pedro do Flamengo, que também tem uma característica de centroavante, camisa 9. Pedro também, que é muito bom atacante, muito bom jogador. Então tem Pedro, Igor Jesus e cadê? Outro centroavante brasileiro. Cada um de vocês pensa do atual momento da seleção brasileira. Será que dá para fazer ainda uma campanha digna nas eliminatórias? Porque essa é a palavra. É a pior campanha da história do futebol brasileiro em eliminatória de Copa do Mundo. A seleção brasileira chegou a estar em 7º lugar na classificação, quando estava perdendo de 1-0, virou o jogo, agora está em 4º. Sabe o que significa isso? A verdade absoluta. A seleção brasileira não é boa. Não tem qualidade compatível com a história do futebol brasileiro. O 4º lugar é o lugar do Brasil na América do Sul hoje. Atrás de Argentina, atrás de Uruguai, atrás de Colômbia. A Argentina tem 19 pontos, a Colômbia tem 16, o Uruguai tem 15, mas tem jogo para ir a 18. O Brasil tem 13. Depois, Equador tem 12, Bolívia tem 12, Venezuela tem 11. A seleção brasileira está atrás, a Copa América mostrou isso, as eliminatórias vêm mostrando, está atrás em qualidade e competência, está atrás de Argentina, de Uruguai e de Colômbia. Está brigando ali, ó, assim, com, no mínimo, Equador e Bolívia, quando a Bolívia joga na altitude. Arrumou até o empate. A Venezuela contra a Argentina. Então bota a Venezuela nisso aí também. Mas Galvão ganhou, virou o jogo, ganhou lá no Chile. Lá é sempre difícil, historicamente sim. Mas os jogadores jogaram com raça, com vontade, jogaram. O Brasil foi melhor que o Chile? Foi. Mas jogou bem a seleção brasileira? Não. Porque hoje ela não tem condições de jogar um grande futebol. As seleções brasileiras sempre se destacaram por terem os jogadores protagonistas nos seus clubes. Mesmo depois que eles foram quase todos para a Europa. Hoje, Vini Júnior à parte, não tem nenhum protagonista. Então a culpa do Dorival.
parte. Pedimos para ele renovação, ele fez aí algumas convocações buscando a renovação. Mas nesse jogo ele escalou mal, mexeu mal, demorou para mexer. Mas a culpa, então, é dele? Não. Vem lá de trás. Desde que terminou a Copa, no Catar em 22. Vem lá de cima, na presidência da CBF. O presidente Edinaldo sonhou com a presença do Ancelotti, juraram que tem um papel assinado, juraram que iam me mostrar, nunca vi, nunca ninguém me mostrou. E aí partimos para 2 técnicos interinos, o Ramon e depois o Diniz. Isso é um crime contra a história do futebol brasileiro. Ramon teve